Você é muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Lições da Bíblia. É sempre bom podermos nos reencontrar aqui para estudarmos a Bíblia juntos, especialmente quando a gente está estudando um tema que nos mostra a importância de um preparo da nossa vida a cada dia para enfrentarmos as grandes provas do tempo do fim, tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. Eu fico feliz porque a cada semana e a cada temporada com um tema novo, a gente vai crescendo. E olha, quantos assuntos bons, na verdade? Anos estudando aqui no Lições da Bíblia, temas variados, importantes para o nosso crescimento espiritual. Nessa semana, aqui no programa, nós temos um tema muito importante também, que vai nos dar uma visão que vem completar aqui as semanas anteriores, uma visão correta a respeito do preparo para o tempo do fim, dos enganos que nós passamos esse tempo do fim, onde a palavra de Deus é pisada, a verdade de Deus é pisada, e nós queremos falar um pouco mais sobre esses enganos no programa de hoje. Os nossos dois pastores da semana passada retornam ao programa, os amigos Valdecir Lima e Edson Romero, amigos muito especiais, muito queridos aqui da Novo Tempo e que sempre nos ajudam de alguma forma com os seus comentários. São professores do Centro Universitário Adventista, o UNASP, em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, e ali dedicam a vida. Aliás, pastor Edson, você cuida muito ali dos jovens, tal, da diretoria de desenvolvimento espiritual, né? São muitas atividades. Hoje, o UNASP tem quantos campos, quantos alunos? Olha, no nosso campus nós temos mais ou menos 6 alunos. 6 mil? 6 mil alunos. Uhum. Também lá em Hortolândia deve ter uns 4.500, próximo disso, e em São Paulo uns 5 mil alunos também. Então, uma rede em torno aí de uns quase 15 mil alunos. Se não me engano, 17 mil, o ano passado estava em torno de 17 mil alunos. Perfeito, uma grande rede, sim. Com curso superior, né? Dezenas aí de cursos superiores. Os 3 campos juntos, nós temos uns 30 cursos mais ou menos. Que beleza. E agora a bênção da educação à distância, que vai se fortalecendo, sim. Né? E a gente diz isso aqui até como uma motivação a todos vocês de buscarem sempre uma educação relevante, cristã, para os seus filhos, para si mesmo, porque isso ajuda muito na formação do nosso caráter, de um bom profissional que a nossa sociedade tanto precisa, né? E vendo as notícias do nosso mundo, não há muito do que se orgulhar, né? Não. Mas quando temos profissionais formados com valores cristãos, a gente louva muito a Deus por isso. Muito bom recebê-los. Ok. Pastor Valdecir, vamos fazer uma oração, senhora, com a gente? Claro. Vamos começar o estudo. Senhor Deus, Pai que está nos céus, nós estamos imensamente agradecidos pelas Tuas bênçãos, pelas oportunidades que temos e nesse instante de discutir a Tua palavra, as lições que tem deixado na Tua Bíblia. Pedimos, portanto, que nos conduzas. Dá-nos o Teu Espírito Santo para nos tornar claras as ideias, põe as Tuas palavras em nossa boca e que todas as pessoas que estão conosco possam compreender o que foi dito e possam conhecer-te melhor. Amém. Dá-nos a Tua paz e acompanha-nos nesse instante por Jesus. Amém. 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 Para abrirmos então o nosso estudo de hoje, vamos ouvir o autor do nosso manual de estudos, pastor Norman Gulley. Thank God for His wonderful word. Graças a Deus por sua maravilhosa palavra. O que faríamos sem a Bíblia? A Bíblia é crucial para a nossa sobrevivência no fim dos tempos, como você sabe. Pense no salmista. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pense em Tiago, que fala da palavra enxertada, que pode salvar a sua alma. Que verdades incríveis estes exemplos nos contam. Não podemos passar pelos eventos finais sem um estudo profundo da palavra de Deus. Estudando todos os dias e preparando-se para o que está à frente. Ellen White disse no Grande Conflito que apenas aqueles que fortificaram sua mente com as verdades da Bíblia estarão de pé nos dias do conflito final. Eu gostaria de colocar de uma outra forma. Todos que estudam a Bíblia
Vão, é uma promessa, vão estar de pé no último grande teste. O teste que será a lei dominical. Vamos permanecer em pé como os 3 jovens hebreus de Daniel, como Daniel fez. Todos eles estudaram a palavra de Deus, o Velho Testamento. E nós temos toda a Bíblia para estudar. E a boa nova é, esse estudo vai ajudar você e eu a permanecermos em pé e passar no teste final. Muito bom aí ouvir o nosso escritor do nosso manual de estudos, o pastor Norman, dando o seu direcionamento, a sua compreensão sobre esse tema, enganos do tempo do fim. Amigos convidados aqui, vamos falar um pouquinho com esses amigos em casa sobre esta questão dos enganos. Isso me faz lembrar de Mateus 24, quando Jesus ele já nos prepara. Olha, o tempo do fim seria um tempo de engano. Cuidado falsos que ninguém vos engane. Falsos profetas. Incrível isso, né? Como Jesus antecipou isso para a gente. Vocês acreditam que hoje, esta configuração do mal, nesta visão do ministério do engano, que há um ministério do engano, né? Sim. Enganando pessoas, às vezes usando a Bíblia. Vamos falar a verdade aqui, né? Às vezes usando a própria Bíblia, a pessoa está distorcendo na mente do outro a verdade do Senhor Jesus. Vocês acreditam que hoje, século 21, nós temos formada essa teia, essa conspiração do engano para com os habitantes do mundo? Eu acredito que existem vários tipos de engano, inclusive. Existe um dos mais perniciosos, é o auto-engano. A pessoa viver de tal forma que ela acredita e se força a acreditar que ela esteja com a verdade e quando no fundo ela está seguindo caminhos que não são os indicados. Mas para que não haja engano, nós temos que ter um ponto de referência. Esse é das questões cruciais que provavelmente sejam discutidas quando esse é o tema. Você está enganado porque você está se baseando em quê? Por exemplo... Qual é a tua referência? Qual é a tua referência? Há muitas pessoas que se acham corretas, porque elas escolhem um guia que simplesmente favorece a posição dela que vem favorecer também a sua zona de conforto, que ela não quer deixar. Então, ela se torna um engano ambulante. Tudo que ela faz é baseado em alguma coisa que ela crê, que ela tem vontade de crer, porque a deixa muito confortável. Agora, quando as coisas são confrontadas, surge outro tipo de engano. Né? As pessoas querem enganar porque elas têm que se provar, porque elas têm que obter algum lucro, porque elas querem simplesmente derrotar a outra pessoa por ciúme, ou então por inveja, ou por alguma coisa. Mas o engano está sempre presente na vida do cristão ou do não cristão, que não tem a Cristo como a sua referência principal e que não lê a sua palavra, não dedica tempo a ela, não cresce em cima da palavra. Ele vai ser dirigido por quem? Nós só teremos segurança em sermos pessoas corretas, unívocas, se nós tivermos a Cristo como nosso guia. Você é sincero, você é correto, você atinge seus objetivos por um motivo simples. Não por causa da cor dos seus olhos, não porque você é maravilhoso, não porque você tem propostas fantásticas, mas porque você tem Jesus, você depende de Jesus. Enfim, Jesus é o ponto crucial para a sinceridade e também é o ponto crucial, quando ele não está na vida das pessoas, para a falsidade das pessoas. Olha, voltando à sua pergunta, eu acredito que realmente a gente vive num mundo de enganos. Existe sim uma conspiração do mal. Porque é fácil as pessoas até não religiosas acreditarem que exista Deus. Ou um ser superior, alguma coisa assim. Mas a maioria dos não religiosos não acreditam numa pessoa chamada diabo, Satanás, não tem essa crença. Inclusive alguns religiosos também questionam se realmente Satanás existe ou não. Mas nós acreditamos pela Bíblia, e de acordo com o que Cristo nos advertiu, e Paulo também nos advertiu tantas vezes, como seria o mundo antes da vinda de Cristo, como as pessoas seriam sem desafeto, sem nenhum amor, irreverentes, irreconciliáveis, que não desobedientes aos pais, às autoridades e assim por diante. Então, a gente percebe que existe uma mente nesse mundo que está realmente nessa conspiração enganosa, tentando acabar com o mundo todo.
Então você vê que, de repente, nunca na história nós tivemos tantos ataques à pessoa de Jesus. Jesus não existiu, historicamente falando, a Bíblia é um livro, apenas um livro literário, não tem nenhum valor em relação a... Não é uma revelação. Nenhuma revelação, assim por diante. A família, rapaz, pensa como que as famílias, né, estão sendo atacadas, a estrutura familiar está sendo atacada. Então, nós estamos vivendo num país sem nenhuma referência moral, nenhuma referência ética. E que cada um quer ter aproveito da situação. E Edson, para muita gente é confortável não crer em Jesus, né? Porque ele pode viver... Se aproveitar da situação de confusão que está sobre o mundo. Mas hoje em dia, para você diferenciar o certo e o errado, para você perceber as artimanhas, porque algumas coisas elas começam aparentemente, inocentemente, e de repente você vê que nas mídias aí que está um cavalo de Troia, destruindo a família, destruindo o seu lar, destruindo a moral de um país, a moral de uma nação. Interessante, né? E você estava falando que há pessoas, até religiosos, que não creem mais no mal, em Satanás, em diabo, aquilo que a Bíblia diz, que foram seres criados à imagem e semelhança de Deus, mas que se rebelaram no céu, né? É bíblico. Certo. Se está na Bíblia, temos que confiar e acreditar. Esse lance assim da pessoa falar assim, olha, é porque eu acho que nem existe e tal. Às vezes no meio religioso há muito achismo e pouco de revelação, né? E aí a pessoa às vezes ela se torna suscetível aos enganos de Satanás, porque inclusive o nosso manual de estudos, ele aborda isso, né? Se você tem aí o seu manual, bem na parte do estudo semanal do domingo, que nós temos aqui uma revelação do principal engano. Se você não tem esse manual em mãos, preste bem atenção, fique atento, porque existe sim um principal engano. Existe um engano como uma conspiração para destruir o mundo, mas de todos os enganos, qual seria o principal engano? E o manual diz, né, claramente, que o principal engano seria o quê? Seria a gente desacreditar, menosprezar a existência dele. Agora, você vê como isso foi sendo construído ao longo da história. Na Idade Média, às vezes a igreja acusava uma pessoa de estar possuída pelo demônio, e era uma pessoa que tinha uma doença mental, uma doença física, ou alguma deficiência na pessoa, em que ela era acusada de ser filho do diabo, ou possesso do demônio, ou então achavam que algumas doenças que abatiam uma pessoa, era o diabo que estava dentro dessa pessoa, e chamava alguém para exorcizar aquilo que era fruto de uma doença, uma questão patológica. À medida que a medicina, a ciência foi descobrindo novas verdades, né, a respeito da anatomia humana, etc., foi descobrindo a razão, a causa dessas doenças, então aquilo que a igreja falava que era o diabo, não era o diabo, era um micro-organismo dentro do seu corpo, que agora com remédio podia ser combatido. Então, dessa forma, ridicularizou como a igreja usou de forma equivocada a imagem de Satanás. Aí isso descredibilizou as pessoas acreditarem na pessoa real. Mas tudo isso é artimanha do diabo. Porque lá São estratégias dele, né? Sim, lá no céu ele enganou um terço dos anjos, diz a Bíblia. No Éden ele se disfarçou de serpente. Ele enganou. E ele nunca vai mostrar o seu verdadeiro rosto. Ele sempre vai se esconder. Então, você tinha por um lado, desde a época da Idade Média, aquela figura grotesca, meio homem, meio bode, meio humano, meio besta, né? Então, você tinha aquela figura grotesca, isso aqui que é o diabo. Isso aqui, qualquer pessoa hoje ridiculariza disso daí. Exato. Já nos nossos dias, a coisa mudou um pouco. Ou o diabo não existe, ou então o diabo é um cara legal. Aí tem essas séries aí de Lúcifer, Crepúsculo e outras coisas que mostram o mal agora de uma outra forma. Então, meio romantizado, né? Então, bonito enredo. Até atraente. Então, e o diabo dá risada com tudo isso, porque tudo isso descredibiliza a versão bíblica real de quem é ele. E acredito também, Edson, sabe o quê? Que Satanás, ele tem como alvo fazer com que as pessoas não acreditem que ele exista. Porque se não acreditarem que ele existe... não vão correr para Cristo. Não vão correr, não tem Cristo como uma opção. E pior, cria uma confusão na cabeça das pessoas que até mesmo cristãos
estão achando, não, sabe, isso aí é uma coisa inventada, é uma coisa cultural, é uma coisa que existe, porque eles têm que culpar alguma coisa, pondo culpa em Satanás, mas hoje a ciência provou tantas coisas, então as comprovações científicas realmente vêm trazer uma resposta final para as coisas. Satanás era mesmo uma história que foi inventada, e ele fica muito feliz com isso, porque, no fundo, o grande perdedor é o ser humano. O ser humano. O ser humano é perdedor. Por quê? Porque não vai precisar mais de Cristo. Ele não tem mais essa opção não vai fazer muito sentido. A ciência explica tudo. Explica tudo. Satanás não existe, então nós estamos tranquilos. Mas Jesus está saindo fora de cena. Ele não é mais necessário. Exato. Esse é o grande problema. E volta naquele ponto seu inicial aqui desse bloco, que para a gente entender que existe engano, tem que ter um referencial do bem. Tem que existir uma verdade. O que é engano, o que é verdade? Então tem que ter um referencial. Não, isso é verdade, isso é engano. Não, isso é Deus, isso é diabo. Se o diabo, ele mesmo se anula e põe na mente das pessoas que ele mesmo não existe Deus também, como você falou. Você me permite ler uma coisinha? Claro, por favor. Guia, que é interessante. Infelizmente, Satanás é muito mais inteligente, poderoso e astuto do que nós. E por isso precisamos nos apegar a Jesus e a sua palavra, a fim de nos protegermos de suas artimanhas. Aí tá o segredo da nossa vitória, estarmos escondidos em Cristo. E eles começaram bem esse capítulo aqui, porque se você não tem um referencial, você vai se apoiar em quê? Alguém me disse, eu acho, eu li, mas você leu? Você leu, mas quem escreveu? Inspirado em quê? A força da tradição, a força da cultura é tão grande que você vê exemplos claros na Bíblia que fala da existência de Satanás. Jesus, diversas vezes, ele falou sobre isso. Né? Quer dizer, você não acredita em Cristo, um cristão acredita em Cristo, mas ele lê na Bíblia claramente Jesus falando isso. Não, exatamente. Jesus falou isso, a Bíblia menciona isso. Exatamente. Então, é a força da cultura e do engano de Satanás, você lê, mas não assimila. Agora, como que você explicaria a tentação de Jesus no deserto? Você vê, o diabo enganou, ele se disfarçou, né, diante de Jesus. Exatamente, para não se declarar claramente, né? Sim. Pastor Valdeci, segura um pouquinho, eu preciso chamar um intervalo, senão meu produtor vai me bater depois aí, hein, Chapolin? Mas olha, vamos para o intervalo, voltamos em 2 minutos e segura essa sua ideia aí.